Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A gente hoje vai falar sobre equilíbrio iônico, pH e pOH. Você certamente já ouviu falar sobre pH, mas você sabe o que significa? Então você está vendo aqui uma escala de cores, né? Com o auxílio desse indicador aqui, olha, que é o repolho roxo, a gente construiu essa escala que indica o pH, né? E aí, para que serve esse pH? A gente usa para saber se uma substância é ácida ou básica, ok? Então já falei um monte de coisas. Vamos dar uma investigada mais a fundo nesse assunto, tá? Então vamos lá, olha. Primeira coisa que a gente tem que lembrar são algumas coisinhas do equilíbrio químico, né? Nesse caso aqui, olha, você está vendo o equilíbrio da autoionização da água. Então a água ela se autoioniza, tá? Então a gente vai representar aqui o seguinte, olha, duas moléculas de água, né? E aí essa molécula aqui vai ceder um H+ para essa outra aqui. E a gente vai formar esses dois íons aqui, o H3O+, que a gente chama de hidrônio, e o OH-, que a gente chama de hidroxila, tá? E a gente costuma simplificar essa expressão dessa forma aqui, olha, H2O ioniza em H+OH-, tá? Essa ionização ela é endotérmica, ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu vou conseguir ter mais íons, ok? Beleza. Então, olha só. Lembra da constante de equilíbrio? O Kc. Então, a gente vai fazer o Kc da água, ok? Que a gente vai chamar de constante de equilíbrio da água, Kw, tá? Então, como é que seria isso? Olha, a gente viu um equilíbrio químico que o Kc de qualquer expressão, né, de qualquer reação, vai ser a quantidade dos produtos sobre a quantidade dos reagentes. Nesse caso aqui desta reação, quem é produto? É o H+, né, que vai ser multiplicado pela concentração de OH-. E aí sobre, né, o reagente que é quem? A água. Tá? Só que tem uma particularidade nessa expressão. A concentração de água ela é constante. Então, olha, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa concentração de água que é constante e multiplicar pelo Kc. E aí, uma constante vezes outra, eu vou ter o Kw, que é a constante de ionização da água. Ok? Que vai ser simplificadamente, né, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá? Vamos utilizar muito essa expressão aqui, ok? Então, olha só. Admitindo, então, o Kw, né, como a concentração de H+ vezes O de OH-, tá? Esse Kw ele varia com a temperatura. Né? Já falei anteriormente ali, né, que ela é favorecida, essa ionização da água é favorecida se você aumentar a temperatura, um processo endotérmico. Ok? Então, se você aumenta a temperatura, a quantidade dos íons aumenta, certo? E aí a gente tem um valor que a gente utiliza muito, tá? Um valor que a gente utiliza para construir a escala de pH. A 25 graus, a constante de ionização da água vale 10 elevado a menos 14 mol por litro ao quadrado. Ok? Então, olha só. Trouxe aqui alguns valores para a gente observar essa variação, né? Olha, a partir do momento que eu vou aumentando aqui a temperatura, olha que o Kw ele vai aumentando, né? 0,3, 0,7, 1,5, 2,9. Ok? A gente vai focar aqui no 25 graus, tá? Porque com esse valor aqui que a gente vai construir a escala de pH. Então, olha só. As soluções que são ditas neutras, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Tá? Então, se a gente lembrar desse valor aqui, né, que é o 10 a menos 14, tá? Se a concentração de H+ tem que ser igual a de OH-, né? A de H+, então, para ser igual a de OH-, eu vou ter que ter 10 a menos 7 naquela temperatura lá de 25 graus, né? Que o Kw lá vale 10 a menos 14. Ok? Se uma solução for ácida, a concentração de H+, ela vai ser maior do que a de OH-. Tá? E aí, nesse caso, então, eu vou ter uma concentração de H+ maior do que 10 a menos 7. E a de OH- vai ser menor do que 10 a menos 7. E aí, em contrapartida, se uma solução for básica, a concentração de OH- é que vai ser maior do que a de H+. Então, neste caso, a concentração de OH- vai ser maior do que 10 a menos 7 e a de H+ vai ser menor do que 10 a menos 7. Tá?
a gente vai enxergar isso agora aqui, ó, com valores. Então vejam bem. Se eu tenho uma concentração de H+, 10 elevado a zero. Ora, gente, 10 elevado a zero seria 1, né? Quanto que vai ter que ser a de OH-? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, eu sei que o produto, lá no 25 graus, né, tem que dar 10 a menos 14. Ora, então, se a de H+ é 1, a de OH- vai ter que ser quanto? 10 a menos 14. Porque 1 vezes 10 a menos 14, 10 a menos 14. Nesse caso, a de H+ está bem maior do que a de OH-. Então, o meio vai ser ácido. Certo? Segundo exemplo aqui, olha, concentração de H+, 10 a menos 6 mol por litro. Então, sei que o produto tem que dar 10 a menos 14. Então, nesse caso, a de OH- vai ser 10 a menos 8. Então, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 8 vai dar lá o 10 a menos 14. Como a de H+ está maior do que a de OH-, meio ácido. Certo? Ora, 10 a menos 7, aí é o que a gente já falou, né? A solução para ser neutra, a de H+ tem que ser igual a de OH-, e aí o meio vai ser neutro. Certo? Aqui, olha, a concentração de H+, 10 a menos 9. Quanto que vai ser de OH-? O produto tem que estar 10 a menos 14. Então, a de OH- vai ser 10 a menos 5. E aí eu já vou ter um meio básico. Por que básico? Porque a de OH-, que caracteriza o meio básico, está maior do que a de H+. Ok? E aqui é outro extremo, né? 10 a menos 14, a de H+, então a de OH- vai ser 10 elevado a zero, né? Ou 1. Ok? E aí o meio super básico, tá? A gente usa isso no raciocínio de algumas questões, tá, gente? E a gente vai ver agora a escala de pH, que está construída na temperatura de 25 graus, ok? E ela utiliza aí dois intervalos, né? O intervalo de 0 a 7 e o intervalo de 7 a 14. A gente já raciocinou aqui no meio neutro, né? A concentração de H+ é igual a de OH-. Então, vou ter aqui um pH igual a 7. Entre 0 e 7, o pH vai ser ácido. E entre 7 e 14, o pH vai ser básico. Tá? Para além de saber isso aqui, eu preciso lembrar o seguinte. Quanto menor o valor do pH, mais ácido é a substância. Ok? Ou menos básico, se você quiser entender assim. Tá? E quanto maior o valor do pH, mais básica é a substância, ou menos ácido, se você quiser olhar dessa forma. Ok? Então, um pH 1 é mais ácido do que um pH 2. Um pH 9 é mais básico do que um pH 8. Dessa forma, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de substâncias com seus valores de pH, ok? Para a gente dar uma exemplificada. Então, olha, meio 7, água da torneira, de concentração de H+, é igual a de OH-, né? O meio básico, pH é igual a 7, certo? Abaixo de 7 seria o meio ácido, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a água da chuva. Ela é ácido, leite, pouco ácido, né? Mas, né, tá mais para perto da neutralidade aqui, certo? Mas é uma substância ácida. Frutas cítricas, né? O tomate, limão, laranja. Eu tenho aqui também vinagre. E substâncias extremamente ácidas, né? Como ácido clorídrico, como o ácido sulfúrico, que está presente em baterias de automóveis. E já no meio básico, né, com pH acima de 7, eu tenho aqui várias substâncias que são utilizadas em limpeza, né, água sanitária, alvejantes, amônia, leite e magnésio utilizado como antiácido, certo? Sabonete. Então aqui a gente tem várias substâncias básicas aqui, ok, gente? Então olha só, como que a gente calcula o pH, né? Tem questão que pede para calcular pH? Olha, se você for pensar no Enem, não é muito comum pedir o cálculo do pH, mas a gente tem que ter uma noção, tá? O mais comum do Enem é ele pedir uma interpretação da escala, tá? Mas vamos ver como é que calcula o pH. O que é importante aqui? pH é potencial hidrogeniônico, né? Essa palavra pH é simplificadamente potencial hidrogeniônico, tá? POH seria potencial hidroxiliônico. A pessoa vai ficar doido com esses nomes. O nome não é o mais importante não, tá? O que você precisa saber aqui? Olha só. O pH é dado por menos o log da concentração de H+.
Calma, eu vou lembrar como que a gente faz isso aqui, tá? Se você não lembra nada de logaritmo, fica tranquilo que a gente vai usar de logaritmo, é simples, ok? E o pOH seria menos o log da concentração de OH-, tá? A gente também usa colog, chama menos log seria colog, ok? E aí uma outra coisa importante, além de saber essas duas expressões, tá? É saber que o somatório desses dois, né, do pH mais o pOH, tem que dar igual a 14, tá? Então é importante saber essas três expressões aqui, elas são importantes, tá? Para resolver as questões. Então aqui, olha, um exemplo. Qual que seria o pH de uma solução que tem concentração de H+ igual a 10 a menos 4 mol por litro? Como que eu acho esse pH, tá? Então olha só, o pH é menos o log da concentração de H+. Então eu teria que fazer menos o log de 10 a menos 4, né? Eu trouxe aqui algumas propriedades de logaritmo. A gente aqui na química usa algumas delas, tá? A que a gente mais usa vai ser essa aqui, ó. Log de A elevado a B é igual a B vezes o log de A. E o nosso pH, ele está construído na escala logaritmo aqui, olha, de base 10. Né? Então, o log de 10 na base 10 vale 1. Ok? O log do produto é igual ao log da soma, o log da divisão seria o log da subtração, tá? Mas o que a gente usa mais é esse log de A elevado a B, que é igual a B vezes log de A, ok? Esse valor aqui também é importante a beça pra gente, tá? Então, olha só, vamos aplicar essa parada aqui, olha. Então, o pH vai ser menos o log de 10 a menos 4, né? Repara, o que a gente tem aqui, né? A gente tem log de 10 elevado a menos 4, né? Seria aqui, olha, log de um número elevado a outro. Ok? É essa propriedade aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pegar esse menos 4 e passar aqui para frente. Menos, já tinha um aqui, né? O menos que estava aqui da fórmula, tá? Da expressão do pH. E o menos 4 que desceu. Ora, menos 4 dá 4, né, gente? E o log de 10 na base 10 vale 1. Ok? Então, aqui a gente vai ter um pH 4, né? Menos 4, 4. E o log de 10 na base 10 vale 1. Então, pH 4 aqui, o meio é ácido. Ok? É simples, tá? Uma outra dica que eu vou dar aqui, olha. A concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado menos o pH. Ok? Mol por litro, né? Então, olha só. Se eu tenho uma concentração de H+, 10 elevado a menos X, o pH vai ser X, tá? Foi isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Olha só. A concentração de H+, foi 10 elevado a menos 4. Quanto que deu o pH? Deu 4, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. 10 elevado a menos 3 vai dar um pH 3. 10 elevado a menos 5 vai dar um pH 5. E se pedir o pOH? É só você somar. pH mais pOH é igual a 14. Tá? Não tem muito mistério. Ok? E aí, olha, vamos falar sobre os indicadores, né? São substâncias que indicam se o meio está ácido e se o meio está básico, tá? O indicador mais famoso da química é a fenolftaleína. Ok? No meio ácido ela é incolor e no meio básico ela é vermelha. Então aqui ela estaria no meio ácido ou neutro. Tá? Ela também, no meio neutro, ela é incolor aqui. Tá? E o meio básico ela é vermelha. Ok? E aí você tem questões que trabalham com indicadores. Tá? A gente já vai fazer umas questões aí do Enem para vocês verem como é que isso aparece no Enem. Então repara, olha, a fenolftaleína aqui, né, no meio ácido, ok? E aí no caso ela está ionizando, olha, tá vendo? Ela está indo para o vermelho liberando esse H+. Se você joga mais H+, o que vai acontecer? A gente viu isso em deslocamento de equilíbrio, né? Você aumenta a concentração de H+, e aí você desloca o equilíbrio lá, ó, para esquerda, né? Sentido inverso. Então, se você jogar H+, a tendência é ela indicar o meio incolor, certo? Desloca para a esquerda, tá aqui. Se você jogar OH-, aí o OH- vai reagir com a água, vai reagir com H+, né? E formar água.
E aí você diminui a concentração de H+. E aí você desloca para a direita, sentido direto. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Vamos então fazer agora algumas questões do Enem para a gente ver como é que isso cai na prova, tá? Então vamos lá. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Ó, cuidado, hein? Isso aqui é importante. Ele falou que a chuva, olha, para ser considerada ácida, o pH tem que estar abaixo de 5,5. Tá? A gente acabou de ver a escala de pH, né? O pH para ser ácido é entre 0 e 7. Mas o pH da chuva já é normalmente 5,5. Então, para a chuva ser considerada ácida, o pH tem que ficar abaixo disso. Ok. Este tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons hidrogênio é igual a 10 elevado a menos o pH, sendo que o pH pode assumir valores entre 0 e 14. Olha, ele está dando aquela fórmula ali para a gente que a gente acabou de falar, né? Então, a concentração de íons H+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Né? Concentração em mol por litro. E aí ele lembrou a escala, né? Escala de pH vai de 0 a 14, né? O meio neutro é 7, enfim. Tá? Então, ok. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Então, aqui, ó, março, pH 4, abril 5, abril 6, maio 7. Então, foram 2 em abril, né? Um em março e um em maio. Ok. A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que... Então, gente, ele vai fazer aqui 4 afirmativas, né? E vai pedir para a gente quais são as corretas, né? São corretas apenas as afirmativas. Então, a gente vai ter que analisar isso aqui com calma, né? Então, olha, primeira afirmativa dele: da sexta para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez. Olha, a sexta amostra o pH é 4, né? E a 14ª o pH é 6. Olha, está dizendo que aumentou a acidez? Não, a acidez diminuiu, né? Da sexta para a 14ª, a substância está menos ácida. Ela está mais básica, né? Tá? Então, essa afirmativa aí está completamente errada. Ok? Beleza. Então, vamos botar um falso aqui, né? A 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas. Perfeito, né? Ó, a 18ª amostra, o pH é 7, né? O pH mais alto das que estão aqui, né? No caso, nem ácido mais é, né? Ele é neutro já. Ok. Então, esse aqui, verdadeiro. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Ora, 8ª amostra e 14ª. O pH da 8ª amostra é 5. E o pH da 14ª é 6. Olha, você tem que tomar extremo cuidado aqui, tá? Porque eu tenho a variação de uma unidade na escala de pH. Mas se a gente pensar nas concentrações de H+, né? Lembrando que o pH é menos o log da concentração de H+, né? Então, repara, olha, ele lembrou aqui pra gente, né? Concentração de H+, é 10 elevado menos o pH. Se eu tenho um pH 5, é porque a concentração de H+ é 10 elevado a menos 5. Se eu tenho um pH 6, é porque a concentração de H+ é 10 elevado a menos 6. Então, ele disse que a 8ª é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Ora, esse número 10 a menos 5 é 10 vezes maior do que 10 a menos 6, né? Para eu chegar em 10 a menos 5, eu tenho que pegar 10 a menos 6 e multiplicar por 10. 10 elevado a 1, vou botar aqui, né? Para facilitar. Então, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 1 vai dar o 10 a menos 5, né? Multiplicação aqui de
de expoentes, né? Você repete a base e soma os expoentes. Então tá aqui, 10 a menos 5. Então realmente esse número 10 a menos 5 é 10 vezes maior do que 10 a menos 6. Tá? Então, um pH 5 significa que ele é 10 vezes mais ácido, em termos de concentração aqui de H+, olha, do que um pH 6. Então, verdade. Ok? As únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a sexta e a oitava. Ora, sexta e a oitava. A sexta está aqui. A sexta e a oitava são as únicas ácidas. Cuidado. Né? Se você pensar na escala de pH, a gente vai lembrar, né? Entre 0 e 7 a substância é ácida. Né? Só que ele falou aqui, olha, que a chuva que é considerada ácida, o pH vai ficar abaixo de 5,5. Então, realmente, abaixo de 5,5, olha, só a sexta e a oitava, né? pH 4 e pH 5. Essa chuva com pH 6 não é considerada ácida, nem a de pH 7 é considerada ácida. Tá? Então, verdade aqui. Então, as afirmativas verdadeiras, a 2, a 3 e a 4, então são corretas as afirmativas 2, 3 e 4, letra E. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Uma questão boa, né? Trabalha bastante com a escala aí, um pouquinho pensar o cálculo do pH, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá agora para a próxima, que vai tratar de indicador, certo? Isso aqui é do Enem Digital de 2020. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do valor do pH do leite torna o indicador amarelo. Ora, então, olha, valor de diminuição do valor do pH, ou seja, um pH mais ácido, né? O indicador é amarelo. Em pH mais elevado, o indicador adquire cor violeta. Ó, aqui não é violeta, mas um rosa, né? Quebra o galho. Então, olha só, pH mais elevado, né? Mais básico, a cor é violeta. E em meio neutro a cor é azul. Então, beleza, ó, meio neutro, a cor é azul. Certo? Então, beleza, olha. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Gente, então olha só, soda cáustica é o quê? Soda cáustica é o nosso famoso hidróxido de sódio, né? Uma substância que é básica, que ioniza em Na+ e OH-, tá? Então precisaria ter o conhecimento, né, dessa substância química, soda cáustica, né? Que no caso aqui, olha, tem os íons hidroxila que caracterizam o meio básico. Certo? Em uma inspeção sanitária do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador azul de bromofenol? Olha, então no caso, como está contaminado aqui com soda cáustica, né? Foi adulterado com soda cáustica, que indica que no caso é um meio básico, tá? É só a gente lembrar aqui, né? Ó, pH mais elevado, a cor é violeta, tá? Então pH mais básico, a cor é violeta, tá? Aqui seria a letra C. Ok, jovem? Espero que vocês tenham entendido. Isso então foi aula sobre pH, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, a gente tenta responder. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.